Essa semana, Deus, estava em casa com um certo frio, um pouquinho. Eu vim pra cá e botei essa blusa, cara. Sei pra quê? Eu sei. Eu estava em casa esses dias e eu sempre faço isso quando eu tô meio que capenga, como fala lá pra cima, né? Tô meio borocochô, quando eu tô meio queimando só meio cilindro, porque o homem, ele tem momentos que ele vive isso, tem horas que ele tá meio, né? Entendeu? Ele não tá caminhando normal, então tem hora que ele fica meio, né? 29, 30, 29, 30. E eu amo quando eu estou assim. Sabe por quê? Porque quando eu estou assim, é porque Deus tem algo para fazer muito pontual na minha vida. E eu sempre entendo que quando Ele faz na minha vida, é porque Ele quer fazer através da minha vida. Só que isso não é só para mim. Isso é para todo aquele que crê. Todo aquele que crê, Deus sempre, quando vai fazer algo nessa pessoa, tenha por certo que Ele, por conseguinte, por consequência, consequentemente, é inevitável que Ele faça também através de você. E o que Deus me falou nesse tempo é: seja intenso. Eu disse, uhum. Mas Deus, eu tenho sentido dor na minha bacia, na lombar, então eu preciso que tu me cure. Aí hoje de manhã ele chegou para mim e disse, ei, não é cura, é atitude. Atitude? Você tem que voltar a fazer as suas atividades físicas. Aí eu, amém. Vamos fazer disso. Comece alongando. E na cama, do jeito que eu estava na cama, eu comecei a alongar, né? Fazer alguns alongamentos. A Cristiane tomou até um susto. O que foi, amor? Eu disse, não, estou. Tá tudo bem? Disse, tá tudo bem. Tá tudo bem. Às vezes nós não vivemos a intensidade que Deus tem para nós, porque vivemos em um local de morbidão, porque nos acomodamos. E Deus, o Espírito Santo, o próprio Jesus, eles não gostam, sabia? De comodismo. Comodismo não é coisa feita para cristão. Conforto, sim. Comodismo, não. E Deus me deu uma palavra. E por incrível que pareça, é em cima de uma palavra que eu compartilhei há poucos dias com vocês. Só que a palavra que eu compartilhei com vocês há poucos dias teve um viés e a de hoje tem outra. Por isso que Deus me deu o nome desse tema de intensidade. E eu quero que, quando passar o próximo slide, aí você vai ver algo sobre uma definição sobre intensidade. Diz assim: é uma característica atribuída a algo ou alguém que se apresenta em grandes proporções. Viver uma intensidade em Deus é estar por certo de que sempre Deus vai estar proporcionando algo que sempre vai vir em grandes proporções. Logo, se eu quero viver uma cura, Deus não vai ter somente uma cura para mim. Deus vai ter algo muito maior que uma cura. Deus vai me dar a condição e a capacidade de ser cura em alguém. Porque aqueles que querem viver uma cura, vivem em um local de comodismo. E Deus não gosta de comodismo.
Torno a dizer, Deus gosta de conforto, de dar conforto aos filhos. Só que Deus não gosta quando vê os filhos acomodados. Não é de Deus que os filhos se acomodem. É de Deus que os filhos recebam conforto da parte dele. E o texto que eu quero compartilhar com vocês hoje, está lá, no próximo slide tem aí, em 2 Reis, no capítulo 5. Há poucos dias eu compartilhei alguns versículos desse mesmo capítulo, que falava de Naamã, que falava do profeta, que falava também da menina, que falava do poder que Naamã carregava. E hoje nós vamos falar um pouco sobre Naamã. E como existem Naamãs dentro da igreja, que estão em um local de comodismo, porque não querem descer ao Jordão para receber uma cura. Logo, não tem simplesmente só uma cura, tem uma transformação. Você pode dizer isso comigo? No Jordão existe cura e transformação. Eu senti que você ainda não está entendendo um pouco, então eu peço para que você repita novamente. Diga comigo, no Jordão existe cura e transformação. No versículo 1 do capítulo 5 de 2 Reis fala assim: Naamã, comandante do exército da Síria, era grande homem diante do Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, herói da guerra, porém leproso. No próximo versículo, no slide seguinte, no versículo 2 diz assim: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. No versículo 3, no próximo slide diz: disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Se você ler no próximo slide, você vai entender que, pode passar o slide aí, existem liberações que afetam ambientes de forma positiva ou negativa. Existem liberações que afetam com luz ou com trevas. Mas somente os intensos conseguem afetar de forma correta os ambientes. Para esse tempo, você não pode ser mediano. Foi-se o tempo de você viver na média. Essa semana que passou, estava conversando com a minha neta, vai fazer 8 anos. E eu percebi que ela estava um pouco triste. Eu disse, ué, o que é a princesa do vovô? Porque todas as vezes que eu falo com ela, eu disse, você é a princesa mais bela das galáxias. Porque eu procuro mostrar um evangelho não terreno mais. Porque eu não vivo mais de forma terrena esse evangelho. Eu disse, o que é a princesa do vovô tem? Estou vendo, o vovô está sentindo que você está um pouco triste. Ela disse, não, vovô, não estou triste. Eu estou um pouco preocupada. Eu disse, uau, o que preocupa a princesa mais bela das galáxias? Eu disse, vovô, é porque eu tive que fazer uma prova de segunda chamada. E eu estou preocupada porque a tia, que é a prof, né? Lá eles chamam muito de tia, aqui chamam mais de prof, né? Ela entrou em contato com minha mãe. E ela conversou com a minha mãe, e a minha mãe tem que ir na escola. Eu disse, não, fique em paz. Você não tira nota baixa, porque o vovô conhece você, Jesus te conhece, o Espírito Santo te conhece, Deus te conhece.
Aí ela olhou assim, o senhor fala de mim para eles? Mas é claro que eu falo. E eles são mais legais do que o vovô. Ó, e eu sei, eles estão me dizendo aqui que você tirou uma boa nota. E ela começou a sorrir, né? E depois eu conversei com a mãe dela. Ela disse, não, pai, a tia me chamou lá, é porque queria conversar. Porque a Ana Laura, ela sempre tira as notas dela, sempre 9, 8, sempre, nunca abaixo de 8, sempre é mais, a maioria das vezes é 9 e 10, então ela sempre tira, está acima da média. E agora ela tirou uma nota que era na média. Aí eu falei para minha filha, tá, mas por que você não falou para ela? Não, eu falei, pai, mas é porque ela se acostumou em estar nesse nível. Eu disse, tá, eu entendo, mas você não pode trazer esse peso sobre ela. Ela disse, não, pai, mas eu não coloco, é porque ela já se acostumou com isso. E naquilo ali o Espírito começou a me ministrar. Você está vendo? Existe uma geração que está sendo treinada para viver acima da média no mundo. Mas precisamos treinar, habilitar gerações para que vivam acima da média no mundo espiritual. Sabe qual é o meu maior desejo? É que nos próximos anos eu possa ver crianças como o Joaquim, o Josué, sabe? Os filhos da casa, que são crianças, mas que eles comecem a tratar o mundo espiritual de forma tão real, como só eles conseguem enxergar, ao ponto de liberar cura na vida dos irmãos. Mas para que isso aconteça com eles, você precisa ser intenso em Deus. Porque se não formos intensos em Deus, as crianças que estiverem do nosso lado, eles nunca entenderão, a não ser que apareçam outros que mostrem a ele o que é viver a intensidade do reino de Deus. Essa história aqui me fala algo muito, muito forte, muito intenso. E os meus olhos, o meu entendimento espiritual, conforme o Espírito me mostrou, começou a me revelar algumas coisas. Pode passar aí o slide, que diz assim, se mova de acordo com as palavras que são liberadas nessa casa. Se você é filho dessa casa, se você é filha, você sabe muito bem das palavras que são liberadas na atmosfera de fé, na atmosfera em que o reino espiritual libera sobre esse ambiente. Mas a grande pergunta é, que palavras você tem dado atenção para se tornar uma pessoa intensa em Deus? O que você libera é o que você tem priorizado em ouvir. O que você tem escutado, o que você tem ouvido nesse tempo. É que a economia vai mal? É que a política está É que as drogas estão intensificando? É que a cidade onde você mora já não é um ambiente tão de paz como era há alguns anos atrás? Preste atenção em algo. Essa menina, que nem nome ela tem. E eu amo isso, cara. Em algumas versões mostra uma menina, em outras uma jovem. Mas não aparece o nome. Só que essa menina, ela se posicionou em um nível de intensidade.
em que precisamos estar posicionados nesse tempo. A pergunta que eu faço é: quantos aqui desejam uma cura, um milagre nessa noite? Pois bem, posicione-se em intensidade com o Pai. Posicione-se em intensidade. Porque a sua forma de viver precisa ser uma forma que inspira pessoas. Ou não? Como você vive? Inspira pessoas ou não? Sim, os que vivem em intensidade com o Senhor, com Deus, eles precisam inspirar pessoas. Essa menina, tem uma versão que diz assim: oxalá, meu Senhor, conhecesse o profeta que existe, o homem de Deus que existe na minha terra. Você consegue perceber o nível de intensidade de que, como igreja, precisamos estar nesse tempo? Porque se você não consegue inspirar pessoas, cuide, porque provavelmente você não está vivendo como era para se viver e desfrutando do que é para desfrutar no reino de Deus. Não tem como você viver no reino de Deus e ter uma vida simplória, uma vida simples. Ei, estou falando de uma menina que estava distante da sua família, estava distante dos seus pais. Não sei se os pais estavam vivos ou não. Mas essa menina conhecia um homem de Deus. Ei, a questão não é você ser uma menina ou um menino. A questão é você ser um profeta ou uma profetisa de Deus. E entenda, não necessariamente você precisa ter o ofício profético. Não, você não precisa. Para ser intenso, você precisa se livrar. Eu até brinquei com essa palavra, com os poréns da vida. E eu fui olhar um pouquinho sobre a classificação gramatical dessa palavra, porém. E, segundo a classificação gramatical, ela é uma conjunção coordenada adversativa. Pastor, que raios é essa? Ela sempre é colocada em um momento onde sempre tende a contrapor a algo que vem antes dela. Exemplo. Marcamos de ir para a praia, porém não fomos, porque choveu muito. Marcamos de ir para o culto, porque havia marcado que era noites de avivamento, porém não fomos, porque nos achávamos cansados. Você consegue perceber como, às vezes, o porém, ele toma uma dimensão estarrecedora na vida dos filhos?
E ele toma uma posição realmente como ele é reconhecido na classificação gramatical, não somente natural, mas espiritual, passa a ser uma barreira verdadeira, uma barreira espiritual na vida dos filhos. Eu quero viver meu milagre, eu quero receber meu milagre, porém eu não estou bem com Deus. Quem disse que você não está bem com Deus? Quem falou? De onde você ouviu que você não está bem com Deus? Você percebe como existem os poréns da vida que querem anular a ação que o Espírito Santo, que o próprio Deus quer realizar em você e através de você? Deixa eu falar algo para você. Você é uma resposta para o local onde você reside, para a cidade onde você está, para o local onde você trabalha. Você é uma resposta de Deus. Sobre você tem características do alto para ser liberada nesse tempo, para trazer cura, revelação e transformação para muitos outros, não somente para você. Mas você precisa ser intenso em Deus. Você diga, eu preciso ser intenso em Deus. Pare de ver os poréns de forma errada. Diga assim comigo, porém, é apenas um porém. Está lá no próximo slide que eu coloquei. Eu fiz questão de trazer esse slide hoje, fazia tempo que eu não fazia, mas porque o Espírito falou, tu não vai preparar a palavra no aplicativo que tu sempre prepara, tu vai preparar em forma de slide hoje. Porque é algo didático para o meu povo. Eu disse amém. Não se comporte como alguém que foi vencido pelo porém. Porém, não acontece porque essa menina, se nós formos analisar, essa menina tinha tudo para ser, se não a mais ou uma das mais tristes da face da terra, porque ela estava muito bem na sua terra natal. Invadiram, saquearam e ainda a levaram como escrava. Se fosse outra, primeira coisa que fazia era questionar a Deus. Por que, Deus, você me trouxe para cá? E agora eu sou escravo. Deus não me ama. Deus, oh Deus. Não. Essa menina olhou e disse, como eu queria que meu Senhor conhecesse o homem de Deus que existe na minha terra. Com certeza ele seria curado. Eu não estou falando aqui uma historinha para você dormir bem. Eu estou falando uma verdade. Sabe o que foi que eu aprendi esses dias? Que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, como uma espada de 2 gumes. Não fala isso a palavra? Não fala isso? Sabe a revelação que eu recebi essa semana? É de que a espada de 2 gumes, de um lado é a boca de Deus, do outro é a tua boca declarando a transformação, porque a espada de Deus, quando vem na nova aliança, ela vem para restaurar, para transformar, para trazer a imagem e semelhança dele. Ele não vem para destruir. E você precisa entender que para ser intenso em Deus, chacaraba, você precisa fazer com que
um lado da lâmina de Deus seja a boca dele liberando, e do outro lado da lâmina é a sua boca liberando, porque quando a tua boca libera a vida, vida acontece. Quando a tua boca libera cura, cura acontece. Quando a tua boca libera transformação, uma transformação acontece. Ei, eu estou falando com você que é a imagem e semelhança de um Deus vivo. Sim, eu estou muito intenso hoje. Quando se vive a intensidade do reino de Deus, você se torna capaz de resolver os seus poréns e o porém do teu irmão, dos outros. Quem dera se meu Senhor fosse lá, na minha terra, porque lá tem homem de Deus. Você já se imaginou alguém mandando pessoas para você orar e curar? Você não se vê sendo uma boca de Deus curando as pessoas? Eu já estou me preparando, queridos. Foi o que eu aprendi esse final de semana. Quando você quer viver uma nova temporada, você precisa se preparar para ela. Eu tenho me preparado para dias que pessoas vão chegar em cadeiras de rodas aqui. Cânceres vão ser... Problemas estomacais, problemas espirituais vão ser curados de forma instantânea, porque eu creio que nessa casa existem homens e mulheres de Deus que carregam palavras. Eu estou falando com você. Eu estou liberando essa palavra para você. Seja intenso em Deus. Pastor, mas é porque o senhor não passou o que eu passei, e nem você passou o que eu passei, e nem tem passado o que eu tenho passado. Sabe como é que eu olho para os poréns que existem na minha vida? Sou intenso em Deus com eles. Sim, é um tempo onde Deus está levantando homens e mulheres, jovens e crianças, que vão viver níveis de intensidades. Eu não sei se você já viu um vídeo que tem de um cara que entra no metrô e ele começa a sorrir. Está todo mundo sério, algumas pessoas olhando o celular, outras ouvindo música, outros lendo, e ele entra aí. E ele começa a sorrir, quando menos se espera, todo o vagão do metrô está sorrindo. A maneira como você é intenso, intensa, afeta os ambientes de forma positiva ou negativa. Como você está decidido, como você está disponível ou disponíveis a afetarem ambientes com a glória de Deus. Sabe o que eu imagino? Dias de chegarmos aqui antes de começar o culto e ter fila de pessoas recebendo oração, porque chegou aos ouvidos de toda a região que existe uma igreja que ora e a cura acontece. Precisamos ser intensos, queridos, em Deus. Precisamos ser intensos em Deus. A menina não parou porque estava cativa, ou reteve as palavras porque estava separada da família. Ela não pagou o mal por mal, porque em Romanos 12, no versículo 17 e 18, fala que nós não devemos pagar o mal por mal. Porque na nova aliança, você precisa, diga comigo, na nova aliança,
Eu preciso ter vida, ter alegria, ter palavras de cura. Agora você precisa viver isso. Ser intenso independe de circunstâncias, só depende de você. Só depende de você. Não depende de Deus, depende de você. A intensidade parte de você. A necessidade Deus deseja, Deus anseia que cada filho dele seja intenso com Ele. Mas como? Você é uma resposta. A menina foi uma resposta para Naamã. Talvez você esteja esperando ser resposta para alguém bem legal, alguém interessante, alguém que você, de repente, possa receber algo em troca. Analise com uma ótica terrena e simples o que essa menina poderia esperar de Naamã, um general de guerra que era respeitado pelo seu rei. Nada. A grande chave é essa. Esperar por essas coisas desse presente século é o maior erro dos filhos, é o maior erro da igreja. A igreja precisa esperar por aquele que libera a verdadeira porção, a verdadeira chave, a verdadeira transformação. Essa menina fez isso. Essa menina fez isso. Essa menina foi uma resposta. Para quem? Me diga, foi resposta para quem? Fale para mim. Ela foi resposta para quem? Vamos, gente. Eu estou te instigando a você abrir seu entendimento espiritual nessa noite. Para você, ela foi resposta para quem? Foi para Deus? Foi para Naamã? Foi para a esposa de Naamã? Foi para Eliseu? Para quem você acha que ela foi? Ela foi uma resposta para Deus. Ela apenas se posicionou para ser uma resposta de Deus naquele lugar. Seja uma resposta de Deus nesse tempo. Existem muitos lugares que estão assolados, estão secos. Sim, Naamã era um homem rico de posses, era um general. Mas o que ele tinha era terreno. E o que ele precisava era algo eterno, algo de outro nível. Tão louco que nos versículos seguintes, fala, e eu compartilhei com você na ministração de outra vez que eu falei sobre isso, sobre os valores que Naamã levantou para levar. Ser intenso. Você só será uma resposta importante para os outros se você for antes uma resposta para Deus. Não tem. E quer que eu diga algo? Você precisa ser resposta para os outros. Se calar nesse tempo, seu dito conhecido crente 007, cara, crente KGB, crente CIA, FBI, crente da inteligência brasileira, que os caras vivem camuflado. Como a glória de Deus vai se revelar em você, se você não está sendo resposta para Deus? Como? Pessoas que são intensas para Deus sempre carregam respostas para uma situação. Pessoas que são intensas em Deus não se conformam com o presente século. Pessoas que são intensas em Deus amam corresponder a Deus e não a pessoas.
Pessoas que são intensas em Deus exalam a verdadeira cultura de onde ela foi originada. Essa menina, ela não revelou uma cultura simples, ela revelou uma cultura além. Ela cria no Deus o qual ela servia. Ela, no mínimo, cria no Deus o qual viu seus pais falarem. Ela cria que na sua terra existia um homem de Deus. Ei, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus para esse tempo. Você precisa entender. As pessoas que são intensas em Deus são portais de salvação e transformação na vida de outros. O maior milagre que existe nesse tempo, queridos, se chama salvação. Entenda. Entenda isso. Eu não falo uma salvação de forma simples. Quando eu falo salvação, é quando acontece realmente a salvação que você entende que você precisa gastar o seu tempo. Não vem somente uma simples salvação, mas uma verdadeira transformação, engajada, engatada junto. As pessoas que são intensas em Deus se preocupam mais em dar do que receber. As pessoas que são intensas em Deus, ela fala e declara o que crê, o que acredita. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando para você nessa noite. Num outro slide, eu acho que eu não... Pode passar aí. Já está no final? Meu chapéu. É? Não, não, volta um pouquinho. Eu acho que eu passei o arquivo errado. Não, é porque não tem. Deixa aí. Que isso aqui eu escrevi ali, sentado, Deus começou a me falar. Você não precisa ser um profeta, como eu falei. Você precisa ser profético nesse tempo, querido. Eu sei que eu sou pastor. Eu sei que sobre mim repousa essa unção pastoral. Eu sei disso. Mas isso não quer dizer que eu não seja uma pessoa, um pastor profético. Isso não quer dizer que eu não possa ser um pastor que seja um evangelista. Ou um pastor que traga ensinamento. Isso, quando eu tiver oportunidade, eu vou ensinar sobre o que é ser um pastor. Porque geralmente o apóstolo, ele discorre em todos os ministérios. No profético, no evangelístico, no pastoral, no ensino. Tudo ele flui. Só que Deus me deu uma chave esse tempo. Você é pastor? Eu sou pastor. Eu vou te ensinar algo. Para você discorrer. Para você passear nessa mão dos 5 ministérios. Quando eu tiver a oportunidade, eu vou falar para vocês isso. Diga assim comigo: notícias não podem me levar ao desespero. Diga de novo: notícias não podem me levar ao desespero. Diga assim: é melhor ser intenso em Deus. Seja intenso em Deus. Quem está falando é alguém que foi curado de problemas de depressão e ansiedade. Tomei ansiolítico, tarjinha preta lá, aquele bonitinho lá. Que, não vou nem dizer de onde é que é, mas teve uma hora que eu entendi e Deus me mostrou. Homens e mulheres de Deus não podem se mover por desespero. Tem que se mover por fé. E você só é intenso se você praticar a sua fé. Vou dizer de novo, você só é intenso se você praticar a sua fé. Não tem como ser intenso sem praticar a fé, querido. Meu querido, minha querida irmã, se você quer ser intenso nesse tempo em Deus, você precisa praticar a sua fé. E quer que eu te diga?
dentro de cada um aqui presente, de cada um que está nos assistindo, existe uma porção de fé violenta para ser exalada, para ser externada nesse tempo. Mas você precisa externar isso. Sabe como é que vai ser externado isso? Primeiro, com postura. Segundo, com intensidade. Terceiro, com santas expectativas do que você fez, da postura que você tomou, da intensidade que você se moveu, irá acontecer. Pastor, mas é porque eu estou com um grande problema. Pastor, o senhor não sabe do problema que eu estou passando. Deixa eu te falar algo. Diga assim comigo, o meu problema... Vamos, querido, tenha fé nesse momento para declarar isso. Diga, o meu problema é apenas uma oportunidade para Deus aparecer e resolver. Dê um glória a Deus em nome de Jesus, homem. O seu problema é apenas uma oportunidade de Deus vir resolver aquilo. Mas Ele só vai vir se você for intenso. Pastor, mas é porque é a cultura alemã. Eu não estou falando de cultura. E se vamos falar de cultura, eu estou falando de uma cultura que está muito acima. Porque Deus pegou um camarada que tinha déficit de atenção, que era gago, e tinha problemas seríssimos com vergonha. Se fosse falar com 2 ou 3 pessoas, essa pessoa chorava, não queria saber de nada. Essa pessoa era antissocial. Eu sou eu que hablo com vocês. Gostou aí? Vou praticar mais um pouquinho. Sou eu que estou falando com vocês que Deus fez isso. Porque um dia eu entendi algo. Não. O que meu pai biológico constituiu era muito grande para ficar só nele. O que o meu pai espiritual tem constituído é muito grande para ficar só nele. Eu preciso me posicionar. Eu preciso ser intenso para viver o que eles vivem, para viver o que o meu pai viveu. Como eu queria ter a oportunidade de contar os milagres que meu pai viveu. Como eu queria contar de como ele se movia de forma violenta. Quando eu paro e o Espírito me leva num espaço de tempo e me mostra como meu pai fazia. Querido, só vai se viver um grande milagre se você tiver um grande problema. Só vai viver um grande milagre quem tiver um grande problema. E esses dias tem aparecido uns problemão para mim. Parei assim, eu ia fazer algo, mas nem vou fazer porque ela está me filmando. Eu parei esses dias, fui em Deus e disse, problema? Deus me falou, seja intenso mais do que antes. E eu, sim, Senhor, pela tua palavra eu me moverei. O que Deus tem liberado, qual a palavra que Deus tem liberado sobre a sua vida? Que palavra Deus tem liberado sobre a sua vida, Rúbia? Que Deus tem dito sobre você nesse tempo? Que Deus tem dito, que Deus tem falado sobre você, Roger? O que Deus tem falado sobre você, Bruna? O que Deus tem falado sobre você, Leandro? O que Deus tem falado sobre você? Me diga, fale algo. O que Deus tem dito sobre você nesse tempo? São tempos de posicionamentos intensos em Deus.